Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral, tá? Pro teu campo afetivo, amoroso, emocional. Pra gente ver como é que tá, né? Como é que está esse momento pra ti, o que que vem, quais são as energias, tá? Pra tua vida nesse momento. Se não tiver nada aqui, porque é uma leitura geral, então tu pega aquilo que fizer sentido. Se não tiver nada aqui, tem outras leituras aqui no canal, né? Tem leituras de escolha ou leituras gerais, assim como essa. E tem o outro canal que tem as leituras por signo. E aí todos os dias saem leituras por signo por lá. Então, se não tiver nada aqui, dá uma olhadinha nas outras, certo? É uma leitura geralzona mesmo, né? Então não é por signo, pode fazer sentido agora, pode fazer sentido mais pra frente, uma leitura atemporal, tá? E o tempo, vocês sabem, é uma ilusão, enfim. É isso. Gratidão a cada um de vocês que tá vindo lá do outro canal, gratidão pelo carinho com o meu trabalho. Isso ajuda muitíssimo o trabalho aqui a crescer e essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisem dela, né? Vocês sabem disso e eu sou grata de coração. Quem tá chegando aqui agora, não esquece de te inscrever, de fazer qualquer movimento, enfim, pra colaborar com a jornada, com o crescimento, certo? Vamos lá então? Na descrição do vídeo eu vou deixar um WhatsApp para quem precisar de uma leitura particular, chama ali e a gente conversa. Vamos lá. Vamos ver quais são as energias, o que eles têm para te dizer nesse momento. Por favor, para quem se conectar com essa leitura, a carta do Sol, mais uma. A carta do navio, tem mudanças aí, né, para acontecer na tua vida. A carta da casa, tem mudanças e não são quaisquer mudanças, né? São mudanças que definem as coisas assim, é um antes e um depois. Aquilo que vem aqui não é necessariamente o destino, assim, não tem uma obrigatoriedade em viver essas coisas que vêm, mas são coisas que são muito boas. São coisas alinhadas, assim, é um momento de clareza com essa carta do Sol sobre, tipo assim, é um momento de clareza que te permite ver que aquilo que vem é de fato positivo, que vem porque tem algo a te acrescentar, né? Independente assim de que forma venha essa proposta, essa situação, ela tem algo a acrescentar, mesmo que seja alguém que esteja assim olhando para sua jornada, entendendo que bom, nesse momento eu sigo por aqui sozinho, nesse momento eu preciso fazer essa mudança, né? Ou se a gente fala assim, para alguns aqui realmente esse algo novo é uma proposta de uma outra, é uma pessoa, é algo novo, não tem nada a ver com o que tu tá vivendo agora, é algo novo que se aproxima. Mas o teu momento te permite enxergar que esse algo que se aproxima, ele é positivo. Porque assim, o que eu peguei aqui também é que quando as coisas vêm com muitas dúvidas, é porque não é. Aquilo que está no teu caminho, porque é para estar ali, não deixa dúvida. Por mais absurdo e estranho que pareça às vezes, por mais que as coisas pareçam meio assim descontextualizadas, assim, que chega de uma forma inesperada, se é para estar no teu caminho naquele momento, ela não vai deixar dúvida. Aqui a carta da casa a gente tem esse rei de copas, que tá me falando exatamente disso, de uma pessoa estável, né, e que vem aqui com uma proposta igualmente estável, um convite, uma proposta estável e que, por mais que possa parecer estranho, porque aqui a gente tá vendo alguém que, assim, chega e talvez já tem... É como se aquela pessoa que chega e já toma conta, assim, já... Tipo, não, já chega pra algo, pra compromisso, uma pessoa talvez distante aqui, uma pessoa de longe, pra alguns é isso, que tô vendo essa... Me chamou bastante o sol imenso, mas eu enxerguei foram as montanhas. Então, quer dizer, é alguém distante aqui sim, pode ser, né? Alguém distante geograficamente. Se não é distante geograficamente, é uma pessoa que jamais tu imaginou, que tem aquele biotipo, aquelas características que não eram comuns, assim, de tu te relacionar. Mas seja lá o que for, 4, 8, um 10 de espadas. Seja lá o que for, representa um novo momento. Porque aqui tem uma serenidade. Então, é isso que eu digo. Por mais que a coisa pareça estranha, a certeza ali ela vai ficar muito claro, né? Não tem dúvidas quanto a isso, não tem tipo assim,
Por mais que tenha receio, não há dúvida. As nuvens é um rei de paus. Os pássaros. Aqui a gente tá falando de alguém que pode ter tido algum problema de comunicação. A carta do coração. De novo essa cegonha ficou aqui no meio. Mais uma aqui pra gente ver o que vem. O futuro dessa situação. Carta dos ratos. Tem alguma coisa aqui. A raposa, o trevo, as estrelas, a chave, o cavaleiro, a cruz. Eu tô vendo aqui que, tipo assim, ó, é como se tivesse alguém aqui, nesse momento, que tá escondendo o jogo. Tipo assim, é como alguém ali que não tá querendo falar ou não está falando abertamente sobre uma situação. Porque aqui é como se fosse uma pessoa que, assim, vai chegar de surpresa com esse assunto, com essa conversa, com essa notícia. Se a gente tá falando ali daquela situação de uma pessoa que vem de longe, ou de uma pessoa que é, assim, aparentemente impossível aquilo de acontecer naquele momento, é como se a pessoa chegasse de uma hora para outra e dissesse, olha, tô tomando essa atitude, vou fazer tal coisa, vou ir aonde tu estás, vou fazer... Mas aqui eu tô sentindo que é uma coisa meio que... Não tá bem claro a situação aqui nessa história, né? Não foi bem esclarecido, talvez como vocês esperavam que fossem, ou essa pessoa tem escondido aqui os sentimentos. É estranho isso, né? Porque assim, aqui, percebe que tem alguma coisa aqui que tá encobrindo. Momentaneamente, as coisas estão aqui pausadas, né? É como se aquilo que tá para acontecer aqui tá por trás do véu, né? Tá por trás do acontecimento do momento presente. Talvez a gente tá falando de alguém que vocês não esperam mais. Ou talvez seja alguém que vocês nem imaginem. Mas seja lá o que for, eu peguei uma coisa específica para alguém que tá passando por um distanciamento, ou por um afastamento, por uma dificuldade. E é como se aqui tivesse uma oportunidade de uma conversa. Com essa carta do coração eu vejo uma coisa bem emocionada, assim. Né? Então pode ser alguém que vem mesmo falar dos sentimentos, mas assim, tem alguma coisa escondida, tem alguma coisa que não está bem clara nessa situação. Tô vendo uma pessoa muito assim, sorrateira. Tá? Mesmo que a pessoa não tenha má intenção com vocês. Eu tô vendo uma pessoa sorrateira. Como se ela tivesse assim, ela se afastou, não tá te respondendo, não tá falando contigo, mas ela tá ali. Entendeu? Ela tá ali. Clarifica essa carta do sol. A Imperatriz. O sol com a Imperatriz é isso que eu falei. Aquilo que acontece aqui te proporciona um novo momento, um novo caminho, uma nova situação na tua vida. E ela é uma situação que, assim, independente do que aconteça, quem quer que seja essa pessoa, ou mesmo essa situação de alguém que tá ali, não tá bem visível, não tá claro a intenção dessa pessoa, a tua... não é nem intuição aqui, não. Mas o teu próprio conhecimento, a tua sabedoria aqui, a tua maturidade vai te permitir perceber que essa é uma situação que tem alguma coisa para te oferecer. Então, assim, muitas vezes os enganos que acontecem, as expectativas frustradas, elas vêm exatamente do contrário disso que tá aqui. Talvez tu viveu alguma coisa na tua vida que, assim, lá atrás já me enganei com alguém. Lá atrás já vivi uma coisa que no fim vi que não era aquilo, que era uma coisa completamente diferente. Pois é, a gente se engana, na verdade, porque a gente quer, né? Porque se a gente usa o nosso lado intuitivo, principalmente assim, o feminino, né? Se a gente usa o nosso lado intuitivo e se a gente tá aqui ancorado na nossa força intuitiva, sensível, a gente percebe quando uma pessoa... É muito difícil a gente não perceber. Às vezes a gente só ignora aquilo que a gente percebeu. Por quê? Porque tá envolvido ali e acaba deixando passar alguns detalhes que no fundo a gente vai ver depois, com o tempo passado, que eram importantes. Mas o que vem aqui pra ti é uma coisa que vai ficar muito claro. Por que a gente tá batendo tanto nessa tecla? Porque eu tô sentindo que é uma coisa muito diferente do que tu já viveu aqui. Muito diferente. E esse muito diferente pode ser que te gere algumas dúvidas. Ah, mas acho que tô sendo enganada. Ah, mas será que essa pessoa não tá mentindo? Ah, mas acho... Sabe? E aí, o que eles estão dizendo aqui? Ouve a tua intuição.
Ouve a tua intuição aqui, porque tu já tem capacidade de discernir se essa situação é confiável ou não. E a gente fala aqui de uma pessoa confiável, de alguém que está lidando com alguém em uma situação confiável. Então, usa o teu discernimento aqui para entender. Qualifica a carta do barco. 10 de paus. Isso aqui é assim. Eu tô sentindo que esse barco aqui, eu tô sentindo essa situação de uma necessidade, né? Teve um distanciamento, ou está acontecendo um distanciamento, mas nesse momento eu percebo que as coisas é como se estivessem se acalmando aqui. Essa energia da água aqui, a água aqui, né, nessa carta tá me falando dessas coisas emocionais do subconsciente, de coisas que aconteceram ali, que precisaram de um afastamento, de um tempo para serem lidadas, assim, compreendidas. 3 de paus, exatamente. E aqui a gente tem um momento onde essas coisas podem, tipo assim, aquilo que passou, já foi compreendido. Aqui foi necessário um tempo aqui sim para chegar nessa energia de imperatriz. Mesmo que as coisas tenham acontecido dessa forma, lá no fundo tu sabia que podia esperar alguma coisa dali, que vinha mais alguma coisa dali. Mas também tem uma consciência de que era importante aqui esse tempo de afastamento, esse tempo de compreensão, porque assim, do jeito que foi, estava muito turbulento. Eu acho que muita ansiedade, né? E assim, uma pessoa que tem todo esse entendimento aqui de imperatriz, que tem, assim, tipo, sabe o tempo certo das coisas acontecerem, não ia estar, realmente não se sentiria confortável com a forma que algumas coisas podem ter acontecido ali. Talvez essa foi o fator que eu falei antes, que assim, foi um sinal de alerta. Desconfia disso porque tem alguma coisa esquisita. Na verdade, era a ansiedade que era estranho. E realmente era necessário um pouco mais de maturidade. Do jeito que estava aqui, não ia se sustentar. Entende? Então poderia ter sido pior. Por mais que alguma atitude que tu tenha tomado aqui pode ter sido um pouco impulsiva, né? Porque a imperatriz ela é um pouco rígida quando ela tá contrariada ali, quando ela vê que tem alguma coisa errada. Ela tem conhecimento, ela pode fazer isso. E aí talvez afastou essa pessoa, essa criatura aqui, por causa disso. Mas não se assuste. Tá, clarifica aqui essa carta das nuvens. O Rei de Ouros. Pois muito bem. Afastou essa pessoa? Sim, porque tinha uma ansiedade, uma imaturidade, por mais que parecesse alguém muito maduro, era alguém que sabia o que queria. Mas no fundo, emocionalmente, tinha uma certa imaturidade. Aqui a gente tem um Rei de Ouros, quer dizer, era um Rei de Ouros porque os sentimentos eram reais, mas a confusão mental ali também era real. Então aqui, essa carta das nuvens aqui, ela tá me falando assim, que aconteceu alguma coisa, mas é algo passageiro. Não foi algo que define os caminhos aqui dessas pessoas que a gente está mencionando. Foi algo que, na verdade, serviu para crescimento, para alinhamento, para que se fortalecesse um vínculo. Se está passando por alguma dificuldade com alguém aqui, eles estão falando exatamente isso. É preciso um entendimento das partes, porque não vai querer chegar uma pessoa ontem na tua vida e vocês hoje se darem assim as mil maravilhas, as pessoas se entendendo, como é que funciona o programa. Não é assim, né? A gente sabe que não é. Se tu é essa imperatriz aqui, é óbvio que tu sabe. Agora, eu não tô vendo uma energia de maturidade, mas eu tô vendo uma energia de ansiedade. Alguém assim, eu sei o que eu quero, já tô pensando nisso há muito tempo, chega e pá! Mas calma, essa imperatriz aqui não tava esperando por isso. Dez de espadas, 5 de espadas. E aqui a carta dos pássaros. Isso aqui é alguém que tá esperando o momento certo de falar. Porque é como se fosse a pessoa que tem um pensamento muito certo ali naquilo que quer, e de repente é como se fosse frustrado aquele movimento, aquela vontade, e aí aqui a pessoa se sente meio acuada. Esse é o problema dele, né? Porque assim, era preciso, era necessário. Esse 10 de espadas tá me falando dessa coisa assim, de chega muito de uma forma que assim, ainda tem muito conflito, ainda tem muita confusão. Então nem tudo está tão harmônico, nem tudo está tão assim
Nem tudo está pronto ainda para ser vivido dessa forma. Então, realmente aqui é muito sobre entender que só o sentimento não se sustenta, só essa energia de Rei de Ouros aqui de objetivo de fazer a coisa dar certo também não funciona, porque se não tiver o sentimento também não vai dar certo. Tem que ter uma compreensão. E é isso que aconteceu aqui nessa situação. É necessário uma compreensão. Então, aqui é sobre vai com calma, porque as coisas vão se arrumar. Mas é preciso ter um pouco de cautela. O que eu tô vendo aqui? Que tem uma pessoa que realmente não estava habituada ou não está habituada a lidar assim com... Eu tô sentindo até como se fosse assim demonstrações de afeto por parte da outra pessoa. Talvez assim um feminino ferido, né, que sempre teve que cuidar de tudo muito só. E aí tu encontra uma pessoa ali que tá disponível, quer te ajudar em tudo e tu não sabe como fazer isso. Tu não sabe como permitir que essa pessoa te ajude. E esse é o ponto aqui de entendimento. Então, assim, tem muito que se aprender, tem muito que entender. Ui, dá até uma coisa ruim. Porque não é fácil a gente se dar conta que talvez tu sempre tenha feito esse tipo de coisa, né? A pessoa quer te ajudar, a pessoa tá ali disponível, mas tu foi uma pessoa que sempre teve que fazer pelos outros. Nunca ninguém pôde fazer por ti. Talvez tu... Eu senti uma coisa aqui que foi muito estranha. Talvez tu desejou muito alguém que pudesse fazer por ti um pouco, né? Que pudesse te cuidar. Tu sempre cuidou de tudo e tu pediu isso aqui, né? Que alguém pudesse estar aqui pra te ajudar, pra fazer por ti, pra te cuidar. Mas quando isso chegou, tu não soube receber. Mas calma. Clarifica. Rainha de Paus. A carta do carro. Essa energia que tá me falando de, primeiro, de um objetivo. Como se fosse assim, a Rainha de Paus, ela tem essa energia de força, de autoridade, de alguém que faz, que não espera acontecer realmente. Então eu tô pegando duas coisas. Primeiro, aqui tem uma pessoa com sentimento genuíno, verdadeiro, talvez uma forma diferente do que tu esperava. Mas, assim, saibam, nunca é como a gente espera. A gente conquista coisas que a gente deseja, que a gente pede o tempo todo, mas elas não acontecem exatamente como a gente quer. Porque aqui, nessa energia que eu senti de alguém ali que cuidou muito sempre de tudo, da própria vida e até de outras pessoas, nesse momento recebe uma pessoa na própria vida que vem com essa intenção de cuidado, de ajuda, mesmo que seja uma pessoa parceira só. Não é uma ajuda assim, ó, eu vim salvar a tua vida financeira, não é sobre isso. É uma pessoa que tá ali equilibrada. Só que tu viveu tanto uma coisa disparelha que aqui... Entende disparelho? Desequilibrado? Que aqui tu precisa... Tu racionaliza o que acontece. Então, assim, eu tô sentindo que tem alguém aqui até com certo receio de falar do que sente, porque te vê um pouco racional. Não sei o que aconteceu aqui. Mas o que eu tô sentindo é que, primeiro, que tem alguém que se prepara para uma reaproximação, mas que, nesse momento, a outra parte vai racionalizar o sentimento aqui, e que é verdadeiro sim, se tu é a pessoa que vai racionalizar. Mas, por outro lado, tem alguém que quer tomar as rédeas de uma situação. Então, eu não sei se tu vai estar tão aberta assim, tão disponível assim para receber essa pessoa de novo na tua vida. Mas seja lá o que for que tu decida, essa é uma oportunidade e que eu tô sentindo até como se fosse assim, uma ajuda da espiritualidade para que isso se alinhe, porque de alguma forma tem alguma coisa energética espiritual, assim, um crescimento. Quando tem crescimento, quando tem desenvolvimento, assim, tem forças contrárias também que trabalham junto, né? A gente sabe disso. Independente, tá? Independente do que seja, para tu saber se é para ti, essa conexão te trouxe crescimento, não só no expansão, assim, do entendimento do amor genuíno, não só o entendimento de aceitar que as pessoas também podem te oferecer coisas sem te pedir nada em troca. Isso é muito importante. O entendimento de que tu pode sim delegar algumas coisas e as pessoas querem te ajudar porque gostam de ti, só isso. Nem sempre é tu que vai precisar fazer tudo por todo mundo, também tu pode deixar que alguém faça alguma coisa por ti. E outra coisa é que a tua vida material, ela mudou. Porque aqui tem alguém que vai viver uma oportunidade assim, mudou de vida radical.
e as cartas voaram, vou ter que aceitar. A pergunta era o que vem aqui nessa situação, o que esperar disso aqui? Aqui tem um enforcado e aqui... É o seguinte, medite nessa história, nessa situação, pergunte a Deus, a espiritualidade, aos teus mentores, o que isso significa. Porque aqui tem alguém comprometido nessa história. E o enforcado, ele veio no sentido contrário, aqui é a carta do sol. Ele dizia, nossa, que sol com cara esquisita, ele é um leão, né? Tá. Entende aqui? O que eu tô sentindo aqui? Que muito mais do que a pessoa romper essa barreira das nuvens, né, e tomar uma atitude para esclarecer uma situação que ficou sem um esclarecimento, que ficou parecendo que a outra pessoa estava enganando. Porque quando foi cobrada, ela virou as costas. Mas na realidade, ela virou as costas porque precisava que, não que ela tivesse essa consciência, mas que energeticamente, espiritualmente, precisava de um amadurecimento para ambos, as pessoas envolvidas aqui. Então aqui a gente vê que aquilo que era autossacrifício, aquilo que era um momento de aprendizado, ele já aconteceu. Então, o aprendizado ele já aconteceu. Já é possível seguir adiante aqui, dar os próximos passos. E aqui tem esse entendimento. O Sol e o Eremita é isso. A compreensão disso chegando em ti aqui. Não interessa se é a pessoa que chega. O que interessa é que tu vai entender essa coisa aqui dentro de ti. O que isso representou? Talvez algumas coisas que foram ditas aqui, tu não havia percebido ainda. Quando eu te questionei, perceba se isso aqui é para ti, se tais e tais coisas aconteceram. Tais e tais características aconteceram. Entende? É sobre isso. E as respostas, elas são só tuas, porque cada história é uma. Não existe aqui um conceito que caibam todas as histórias. Certo? Então tá certo. É expansão aqui sobre uma situação. E se te trouxe expansão, essa leitura é pra ti, tá? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem com Deus. A gente se vê nas próximas leituras. Beijo.